Boa noite a todos. Tivemos a iniciativa de trabalhar com a bote adaptada para permitir a um aluno com deficiência, que antes ficava isolado durante as aulas de educação física, participar das atividades a partir da criação de novos recursos e regras do esporte. A boccia se originou de um esporte praticado no Egito e na Grécia Antiga. O jogo da boccia consiste em lançar bolas e situá-las o mais perto possível de um bolinho, previamente lançado. Cada time, por sua vez, tentará situar as suas boccias mais perto ainda do bolinho, ou remover as bolas do time adversário. A boccia, conforme alguns historiadores, se originou de um esporte praticado no Egito e na Grécia Antiga, como já disse, onde eram usados objetos de formatos esféricos com pedras redondas. Em 1500, a boccia já era praticada na França, Itália, Espanha, Portugal e Inglaterra, e no decorrer dos anos sofreu várias transformações, e hoje é visto como um esporte considerado prestígio internacional. A versão adaptada dessa modalidade já passou a ser praticada na década de 1970. Antes de se tornar uma modalidade olímpica, no entanto, a boccia teve um antecessor nos Jogos Paralímpicos. Foi o Lord Bulls, uma espécie de boccia jogada na grama. A boccia adaptada é praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. A boccia estreou nos Jogos Paralímpicos em 1984, como no masculino e no feminino. A modalidade passou a contar com a disputa em duplas em Atlanta, 1996. O objetivo do jogo da boccia adaptada é rolar bolas de cores vermelha ou azul, uma cor para cada concorrente, o mais próximo possível de uma bola branca chamada check. Cada bola colocada perto dos pontos com pontuação check, se bolas de cores diferentes estão equidistantes da tomada, cada participante ganha um ponto. O vencedor é o jogador que obtiver maior pontuação. Em caso de empate, uma rodada extra é jogada como tie-break para decidir o vencedor. Os jogadores podem usar suas mãos, pés e cabeças como auxiliares, e até mesmo como assistente no caso daqueles com grave comprometimento de membros superiores e inferiores. Partidas são divididas em rounds ou termina, seu número varia de acordo com os participantes na quadra. Jogos individuais têm 4 extremidades e cada um jogador bacia 6 bolas. Jogos de duplas também têm 4 extremidades e cada participante bacia 3 bolas. Quando as equipes têm 3 jogadores, há 6 pontas com 2 bolas por jogador para cada extremidade. A boccia adaptada é similar a uma boccia convencional, ou seja, o jogador tem como objetivo encostar o maior número de bolas na bola-alvo. O jogo consiste em um conjunto de 6 bolas azuis e 6 bolas vermelhas e uma bola branca chamada bola-alvo. A quadra deverá ser lisa e plana, como o piso de um ginásio de madeira ou sintética. A área é delimitada por linhas que possuem dimensão de 12,5 metros por 6 metros. Os tipos de deficiências praticados na boccia paralímpica são o elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Todos os atletas da boccia competem em cadeira de rodas. Na classificação funcional, eles são divididos em 4 classes de acordo com o grau da deficiência e da necessidade de auxílio ou não. No caso de atletas com maior grau de comprometimento, é permitido o uso de uma calha para dar mais propulsão à bola. Os tetraplégicos, por exemplo, que não conseguem movimentar os braços e as pernas, usam uma faixa ou um capacete na cabeça com uma agulha na ponta. O calheiro posiciona a canaleta à sua frente para que ele empurre a bola pelo instrumento com a cabeça. Em alguns casos, o calheiro acaba sendo a mãe ou o pai do atleta. As classificações para os atletas da boccia são: BC1, opção de auxílio de ajudante. Podem estabilizar ou ajustar a cadeira do jogador e entregar a bola quando pedido. BC2, não podem receber assistência.
deficiências muito severas. Usa um instrumento auxiliar, podendo ser ajudado por outra pessoa. BC4. Outras deficiências severas, mas que não recebem assistência. Agora vamos mostrar uma possibilidade de trazer esse esporte para as aulas de educação física. Para dar início ao jogo é preciso que se construa as bochas e a cancha, que são respectivamente as bolas que se usam no jogo e o espaço onde o mesmo é jogado. No primeiro momento, o professor irá construir 8 bochas, 4 de cada cor, com bolinhas de borracha. O professor deverá fazer uma pequena abertura nas bolinhas de borracha utilizando um estilete. Em seguida, pedirá às crianças para preencher as bolinhas com areia. Para preparar a cancha, o professor deverá escolher um espaço plano com no mínimo 5 metros de comprimento e 2 metros de largura. No primeiro metro, o professor deve fazer um risco no chão para determinar o local de arremesso das bochas. A 3 metros de distância, o professor fará uma marcação que servirá para determinar a distância mínima onde o bolim deverá ficar. Para funcionar como bolim, deve ser utilizada uma bolinha de totó, pebolim, pois o bolim deve ser menor que as bochas. Em seguida, conhecer as regras do jogo e, por fim, finalizar a aula, o professor poderá propor uma partida entre equipe de 4 crianças, onde cada uma delas lançará uma bocha.